Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida e que o Espírito Santo de Deus, que nos leva a todo o entendimento e nos unge para a vitória, seja sobre você, a sua casa e a sua família. Eu quero meditar hoje com você sobre um dos textos fundamentais da história da vida de um homem. Sem dúvida nenhuma, não é como nós começamos, mas é como nós terminamos a história da nossa vida, o que há de mais importante. O dom de Deus é a vida, e obviamente a vida está ligada ao tempo, porque nós vivemos a partir do momento que nascemos e nós nos despedimos da vida quando morremos. O que acontece entre o nascimento e a morte é o tempo, e é nesse tempo que Deus nos deu vida para que nós possamos atingir aquilo que Deus estabeleceu e o que o Senhor Jesus quer para nós e para as nossas vidas. Como nós nos comportamos diante dos desafios, quando nós nos comportamos diante das grandes adversidades e tribulações da vida, é que definem a nossa vitória, é que mostram o caminho do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Davi estava se despedindo da vida e ele estava dando a Salomão as instruções do que ele iria fazer, estabelecer objetivos, estabelecer metas, dizer como ele deveria se comportar diante da grande obra que era fazer a casa de Deus. E todos nós temos uma grande obra na vida, grandes realizações, grandes desafios. Diante disso, Davi estabelece as verdades. Eu quero ler, está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 28, no verso 20, a palavra do Senhor, ela diz assim: disse Davi a Salomão, seu filho, ser forte, corajoso e faze a obra. Davi, de cara, estabelece princípios para que nós sejamos vencedores. Ele diz: ser forte, corajoso e faça a obra. Obviamente, há muitas pessoas fortes, mas que não têm coragem. Elas são tímidas, são pessoas cheias de complexos, de inseguranças, pessoas que são tomadas por incerteza na vida. Quantas pessoas dizem a você, você é inteligente, mas você não acredita nisso? Quantas pessoas dizem a você que você é uma pessoa muito bonita e você não acredita nisso? Quantas pessoas dizem a você que você é uma pessoa trabalhadora, correta, honesta, bom pai, boa mãe, mas você não acredita nisso? O seu sentimento, a visão que você tem de si mesmo é uma visão diminuída. É a visão de uma pessoa que obviamente é forte, mas não tem coragem. Não enxerga essa força em si, não tem a capacidade de suportar crises, de enfrentar adversidades na vida. Por isso, quando Davi vai ensinar a receita da vitória a Salomão, ele diz: Salomão, seja muito forte, mas se lembre de ter coragem. É tão imprudente como pessoas que têm muita coragem, mas não têm força. Pessoas que desafiam grandes inimigos, mas eles não conseguem suportar a pressão da batalha. Quantas pessoas eu conheço que elas são muito fortes, passam o dia inteiro brigando no trabalho, o dia inteiro dizendo tudo aquilo que querem, mas quando vão para casa à noite elas choram de depressão no quarto, se sentem solitárias. Quantas mulheres eu conheço que estão dentro de um casamento em que elas são líder da casa, da família, mandam no marido, mandam nos filhos, mas quando elas vão deitar elas são inseguras. Elas pensam que gostariam de ter do seu lado alguém que fosse forte, que ajudasse, que apoiasse, e se sentem inseguras e pequenas. Davi disse assim: olha, ser forte, mas seja corajoso. Quando ele diz você precisa ter coragem, você também precisa ter força. Sabe por que muitos de nós não prevalecemos na vida? Ou porque nos falta força. Somos pessoas dominadas por um sentimento de derrota, pessoas que não conseguimos terminar aquilo que começamos. Quantos de nós começamos tantos cursos de faculdade e desistimos na metade? Quantas pessoas você conhece que trabalham 3 meses numa empresa e vão embora porque elas não suportam a pressão do trabalho? São pessoas que têm coragem, ânimo no começo, mas assim que a luta começa, a intensidade vai abaixando. Essas pessoas, elas são corajosas, mas elas não têm força. Davi disse: o ideal é que você seja forte. Tenha uma couraça de força no seu coração. Seja forte porque as pessoas vão contra você. Seja forte porque as pessoas vão te criticar. Seja forte porque as pessoas vão te invejar. As pessoas vão te perseguir. Na vida você precisa ser forte.
Mas junto, aliado à força, você precisa ter coragem. Você precisa acreditar em si mesmo. Você precisa acreditar que a sua vida vai dar certo, que os milagres vão acontecer. E Davi, ele continuando dizendo, ele fundamenta uma grande verdade na vida. Ele diz: ser forte, corajoso e faz a obra. Ele vira e diz: toda força e toda coragem, se você não fizer, não vai adiantar nada. A Bíblia diz no Novo Testamento que a fé, se não tiver obra, a fé por si só é morta. Nós precisamos fazer. Entenda o que eu vou dizer a você. Na vida, você não precisa sentir-se forte para fazer a obra. Na vida, você não precisa sentir a coragem para fazer a obra. Ouça o que eu vou dizer a você. Você não precisa sentir a alegria, a paz. Você, se estiver determinado a fazer, o Senhor será contigo. Basta você ver na Torre de Babel, quando Deus produziu a confusão de línguas, Deus disse assim: o homem é capaz de qualquer coisa, eu preciso dividi-lo. Deus disse assim: nem eu posso contra o homem quando ele está determinado a fazer algo. Era esse o fundamento de Davi. Davi disse: ser forte e corajoso, mas faz. Porque vai chegar um momento que a tristeza vai bater no seu coração. Vai chegar um momento que a dúvida, a incerteza vai estar diante de você. Vai chegar um momento que é tanta crise, tanto trauma, tanta briga dentro do lar, que você vai sentir vontade de desistir. Por isso ele diz: ser forte, corajoso, mas faz. Deus vai te dar uma unção para executar, para fazer aquilo pelo qual ele determinou que você faça. Davi continua falando de mistérios e ele diz assim, eu vou ler todo o texto, disse Davi a Salomão, seu filho: ser forte, corajoso e faze a obra. Não temas, nem se desanime. Que verdade. Ele disse: o homem que entra numa batalha com medo, ele não vai prevalecer. Davi era um menino de 17 anos de idade, pequeno diante de Golias, mas ele não sentiu medo. Ele acreditou que Deus daria a ele vitória. A Bíblia, ela afirma claramente que há espíritos de opressão. A opressão gera medo, gera dúvida, gera incerteza. A opressão atua durante a noite, durante o dia, lançando dados e flechas para fazer o meu coração enfraquecer. E diante dos momentos difíceis da vida, nós temos medo. Pedro sentiu medo quando estava afundando sobre as águas. Jesus, no momento da crise, quando ele sobe ao monte, que ele faz a oração pedindo: Pai, se possível, passe de mim este cálice, havia um sentimento profundo de dor, de angústia e de incerteza com aquilo que haveria de acontecer. Todos nós, humanamente, passamos por momentos assim. Davi disse: na vida, você vai sentir muito medo. Na vida vão ter momentos que você vai pensar que nada vai dar certo. Por isso ele diz assim: não temas e nem se desanime. Posso te dar uma palavra de Deus? O vencedor é aquele que não aceita desanimar. O vencedor é aquele que não para pelas críticas. O vencedor é aquele que não para porque as coisas da vida não estão dando certo. O vencedor é o homem que dentro de si enxerga a vontade de Deus e diz: Senhor, tudo está contra mim, mas eu não vou desanimar, eu não vou desistir. O desânimo enfraquece as mãos. O desânimo abre porta para angústia. Quando você desanima da vida, dos sonhos, quando você imagina que nada mais vai dar certo na sua vida, você está pronto para a derrota. Davi, ele estabelece as verdades e ele diz, eu quero ler, porque você vai entender o sentimento que havia no coração dele. Disse Davi a Salomão, seu filho: ser forte, corajoso, faze a obra, não temas nem te desanimes. Aí ele diz assim: porque o Senhor teu Deus, o meu Deus, há de ser contigo, ele não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Davi disse: a força, a coragem, o ânimo, a pessoa que não é vencida pelo medo, é a pessoa que entende que Deus é conosco. Davi diz verdades absolutas. Ele diz assim: o Senhor meu Deus não te deixará. Posso te dar uma palavra de Deus?
como servo do Senhor na face da terra, diante da luta que você está vivendo, diante das expectativas que você tem na vida, diante de todas as possibilidades do seu futuro, diante das guerras que você está vivendo, eu quero te dar uma palavra. Deus não te deixará, Ele não te desamparará, até que você termine a obra que Ele colocou nas suas mãos. A vitória pertence ao homem que entende a presença de Deus conosco. Jesus, na sua sabedoria, quando ele termina os seus dias já ressurreto, ele fundamenta uma das grandes verdades. Ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação deste século. Posso te dar uma palavra de Deus? Talvez tudo seja grande demais, inatingível demais. Talvez você se sinta pequeno, despreparado diante de tudo que você tem para viver. Ser forte, corajoso. Faz essa obra que Deus colocou no seu coração. Aí você me diz: bispo, eu não tenho recurso. Não temas. Você não vai se desesperar, porque o Senhor é contigo. Deus nunca vai te deixar. Ele não vai te desamparar no casamento sofrível que você está. Deus não vai te desamparar na crise, na dívida que você está vivendo. Deus não vai te desamparar em cima desta cama, perdendo para esta enfermidade, esta doença. Deus não vai te desamparar diante da angústia, da tristeza, do medo. O Senhor é contigo. E aquilo que você tem para fazer na vida, você vai cumprir, porque a presença de Deus vai te levar à vitória, à bênção e ao milagre. Se você precisa dessa unção do céu, se você precisa ser revestido da presença do Senhor, eu quero orar com você. Sei da nossa distância, mas nós estamos próximos virtualmente. E o Espírito de Deus que está aqui comigo agora, está junto com você agora, sua sala, no seu quarto, no seu trabalho, e Deus vai te ungir com unção de vitória, para que você termine toda a obra que o Senhor colocou na sua vida. Se você crê assim, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua verdade. Eu creio que o Senhor é um Deus conosco. Senhor Jesus, eu sei que na vida tantos problemas, tantas lutas, tantos desafios nos fazem perder a força, a coragem, nos fazem, Senhor Jesus, abrir mão dos sonhos, dos objetivos de vida. Chega um momento que nós nos cansamos, imaginamos que aquilo não é para nós. Chega um momento na vida que nós cansamos, sentimos medo, sentimos as dores e as pressões da vida. Mas quando o Senhor é conosco, a unção de milagre, de vitória e de poder nos reveste de autoridade para conquistar. E eu lhe peço, ó Pai Santo, Todo-Poderoso, unge estas mãos, dê este homem, esta mulher, unção e autoridade para realizar, para conquistar aquilo que o Senhor colocou diante dele. Os sonhos, os objetivos serão alcançados, porque o Senhor é com ele. Senhor, essa pessoa não vai abrir mão dos sonhos e dos projetos, e eu quero liberar a palavra que Davi disse: ser com a vida deste homem e dessa irmã. Senhor Jesus, não desampare, não deixe. Ser com esta vida para que ele cumpra o melhor de Deus na face da terra e tudo que o Senhor estabeleceu possa se cumprir sobre esta vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que a unção do Espírito de Deus esteja sobre a sua vida. A você que está agora me assistindo no YouTube, eu quero pedir a você, nós precisamos do seu apoio. Precisamos, obviamente, da sua oração, mas precisamos que a palavra de Deus cresça. As pessoas terão mais acesso à palavra de Deus à medida que nós nos unirmos no espírito de fé, de unção e de oração. Por isso, você que pode ajudar o meu canal, você que pode propagar a palavra de Deus junto comigo, primeiro dá uma curtida aí, deixa o seu joinha aí no YouTube e quero te pedir também, compartilhe. Fale da palavra de Deus para que ela chegue a muitos corações e você sabe, você é um missionário dessa obra, enviado para que a palavra de Deus seja propagada em toda a face da terra. Então, entre aí no canal, faça a sua inscrição e que Deus, através do Espírito Santo, te abençoe e que te revista de força em nome de Jesus.